Gravando. Olá, queridas alunas e alunos do nosso curso de Políticas Públicas em Educação, na Faculdade de Educação da UERJ. Hoje, eu e o professor Zacarias estamos aqui para a gente dar aula do tópico número 7. E hoje o nosso assunto é financiamento da educação. Nós vamos debater quais são os fundos, né, da educação brasileira, de onde vêm os recursos, né, e os principais programas, né, da educação brasileira que são financiados, né, por esses fundos. E vamos fazer uma discussão, né, qualitativa sobre esses fundos e as questões políticas desses recursos no campo da educação. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem. E olá, professor Zacarias. Hoje o professor Zacarias é que vai comandar aí com o estudo que ele fez aí. Boa noite, Zacarias. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos e todas, né? Temos que ser politicamente corretos. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, sei lá. E o assunto hoje é esse que o Roberto já anunciou: financiamento da educação. Eu vou pedir ao Roberto que como é que fala? Que ele compartilhe uma tela. Já liberei o compartilhamento. Aí, Roberto. Espera aí. Perdi o arquivo aqui, mas já estou... Enquanto o Roberto se localiza aí, o que eu posso falar? Posso falar que o financiamento da educação, no contexto da luta de classe, como a gente já colocou aí para vocês, é o que é permitido, é o que aparece a partir de um consenso entre classe dominante e classe dominada, ou empresários da educação e defensores da escola pública de qualidade. O que eu quero dizer, além de tudo, é que o financiamento da educação ele ocorre a partir de dois fundos, o Fundeb e o Fundef. São dois fundos milionários, são milhões e milhões de reais. Agora, grande parte desse dinheiro ele volta para as mãos da classe dominada. E a gente vai ver como é que ele volta. O dinheiro que sobra ainda é um dinheiro em disputa. A classe empresarial da educação cada vez mais pressiona no sentido de sequestrar esse fundo para o seu próprio enriquecimento, para a sua própria realização. É uma luta constante, é uma luta difícil, uma luta árdua, conforme a gente já viu, mas a cada dia os passos são dados, seja no sentido de democratizar, permitir que a sociedade cada vez mais tenha controle disso, ou no sentido de uma derrota. A classe empresarial cada vez mais toma conta desse dinheiro e usa em seu proveito. Eu acho que eu também devo dizer que essa disputa ela é muito acirrada, tanto pelos empresários da educação brasileiros, quanto empresários da educação nacionais, na medida em que o Brasil é um grande mercado educacional. Até há pouco tempo, o Brasil era o oitavo maior mercado de educação, isto é, o oitavo mercado onde se podia realizar capital com grande margem de lucro na venda de livros, na venda de programas, na venda de CD-ROM, na venda de apostila, na venda de livros, etc., etc. E aí, Roberto, já está a posse para projetar? Roberto deu uma desaparecida. Não sei se... Eu vou tentar
abrir eu próprio aqui para ver se eu consigo. Pronto. Eu não sei o que está acontecendo. Estamos com um problema de ordem técnica. Meu computador é meio lerdinho. Conseguiu alguma coisa aí, Roberto? Eu consegui aqui. Financiamento da educação. Financiamento da educação está aí. Ó. Quem é que tem responsabilidade constitucional pela educação no Brasil? Em primeiro lugar, os municípios, o Estado e a União. E nós já falamos disso no encontro passado. Os municípios são encarregados pelo funcionamento das creches, todo o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, né? Ou os 14 primeiros anos da educação básica. O Estado é responsável pelos 3 últimos, pelo ensino médio, pela educação básica nos seus 3 últimos anos. A União é responsável pela universidade e 12% do ensino médio técnico, através dos institutos federais e dos Cefetes. Vejamos aí. Como é que funciona a distribuição de recursos de financiamento da educação básica? O Fundeb recebe 18% dos impostos da União, recebe 25% dos impostos e transferências recebidas pelos estados e 25% dos impostos e transferências recebidos pelos municípios. O Fundo Nacional de Educação, FNDE, ele recebe dinheiro da União, dos estados e municípios, por meio de salário e educação. Toda empresa tem que descontar salário e educação, e outras contribuições sociais, as mais variadas. Dito isso aí, vejamos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o que ele financia? Ele financia o Brasil Carinhoso, aí é um programa para custear as despesas com a manutenção e desenvolvimento da educação infantil, contribuir com as ações de cuidado integral, merenda escolar, além de garantir o acesso e a permanência da criança na educação infantil. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, é o que banca realmente a merenda escolar e ações de educação alimentar e nutricional. O Programa do Livro, o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, é o que garante o livro didático gratuito nas mãos das crianças, né? Nós já vimos aí, quase 50 milhões de crianças recebem esse livro didático. O programa Pro Infância é o que, vejamos aí, ele reestrutura a equipação de equipamentos para a rede escolar pública de educação infantil. Carteira, quadro, livrinhos, enfim, o que for necessário para a educação infantil. O Proinfo é o Programa Nacional de Tecnologia, que vai garantir, né, o uso pedagógico da informática na escola de educação básica. Observação: o presidente atual, o senhor Jair Messias Bolsonaro, acabou de cortar não sei quantos milhões que deveriam financiar esse programa, garantindo internet para todos os alunos, principalmente esse tempo de educação de ensino remoto. Ele parece que não está disposto a financiar isso aí.
O programa Banda Larga de Educação é isso aí também. Prevê o atendimento de todas as escolas públicas urbanas de nível fundamental e médio participantes do programa. Eu quero chamar a atenção aqui, assim, e ainda continua, programa de dinheiro direto na escola, as escolas recebem um dinheiro para sua manutenção, melhoria da infraestrutura física e pedagógica, isto é, pode pintar uma sala, pode consertar uma porta, pode comprar um novo material pedagógico, um projetor qualquer, televisões. Caminho da escola renova e amplia a frota de veículos escolares das redes e outros programas suplementares de adesão voluntária que auxiliam a manutenção e desenvolvimento da educação. É aqui que eu quero chamar a atenção no contexto de luta de classe. Vamos lá, voltar. Brasil Carinhoso, recursos para financiamento, despesa, manutenção e desenvolvimento da educação infantil. Ok, quem é que faz as vendas dessa segurança alimentar? Quem vende a merenda? Aí eu tenho um grupo de empresário que abocanha esse dinheiro, né? É claro que os superfaturamentos estão aí. Se a merenda custa 1, os caras vendem por 5, por 10, né? E vamos lá, vamos pegar dinheiro público. Programa de alimentação escolar, é isso aí. Os fornecedores de merenda, eles não são bonzinhos, eles não fornecem merenda escolar porque gostam das criancinhas, mas eles estão num negócio. O negócio tem que gerar livro. Programa do livro, que é um dos maiores programas do mundo ocidental. A quantidade de livros, né, que o governo brasileiro manda imprimir é muito grande. E onde é que estão essas editoras? De novo, na mão do empresariado. Então, vocês vão vendo, né, que a partir do modo como o empresariado se organiza para atender aos programas relativos à educação básica, ela vai se organizando e abocanhando, né, essa quantidade de dinheiro que está aí. Então, não tem nada ingênuo aí, não tem nada bonzinho, um empresário. Não, pelo contrário. A maior parte do dinheiro do Fundo Nacional de Educação, vejam, ele está saindo para as mãos da iniciativa privada. Para a infância, aquisição de equipamento. Quem é que vende o equipamento? Novamente, os empresários. Tecnologia educacional. Quem é que vai lá na escola montar uma rede? É a Oi, é a Vivo, é a TIM, etc. Programa de banda larga, mesma coisa. Quando a TIM vai lá na escola, quando a Oi vai lá na escola, implanta uma rede, né, de banda larga, é ela que está recebendo um contrato, sem dúvida nenhuma, milionária. Programa de dinheiro direto na escola, manutenção e melhoria da infraestrutura. Vejam, vai ter que comprar na iniciativa privada. Caminho da escola, padronizar, ampliar a frota. Quem vende as vans? Quem vende os ônibus, os barcos, as bicicletas? De novo, o empresariado privado. Programas suplementares. Eu garanto que quanto mais programas eu tiver, tanto mais eles existirão por conta das pressões da iniciativa privada, vender para o Estado. Então, o recurso que sobra, na verdade, para a educação é o Fundeb. Então, todo o dinheirão, né, que entra para o financiamento da educação, que fica objetivamente para ser empregado na escola, é esse aí. Os outros, a gente já viu, são empregados na escola, sim, mas com grande transferência de quantidade milionária de dinheiro para a iniciativa privada. Vejamos aí com calma o que é o Fundeb. O Fundeb é isso. Oi, Roberto. Sim, por favor. Comentários sobre o FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele é um fundo, né, mais voltado para essa aquisição, né, dessa série de materiais, né, que você projetou aí, desde o transporte, do livro didático até a estrutura, né, física das salas, com, enfim, informática e tudo mais. É muito importante que a gente veja, né,
como que ele desenvolveu toda uma rede, né? A ideia desse FNDE é financiar toda uma estrutura que permita com que essas crianças e esses jovens permaneçam na escola, né? Então, por isso, é importante que você tenha o financiamento da alimentação escolar, é importante que você tenha um fundo exclusivo para o transporte, né? E aí, até na aula passada, você comentou, né? Tem lugares no Brasil que, por exemplo, para chegar na escola tem que ser de barco, né? A região norte, por exemplo, precisa muito dessa questão de barco, né? De onde sai, né, o dinheiro para comprar o barco escolar lá, ou o tradicional ônibus escolar, né? Sai desse fundo do programa Caminho da Escola, né? E o do livro de... Alô, Roberto, vocês só. Né, do mundo, e também, né, outros programas que todos eles funcionam, né, de uma maneira coordenada, né? Ou seja, garantindo transporte, alimentação, estrutura, né? Toda essa estrutura que permite que a gente mantenha os alunos na escola. E aí eu relembro, inclusive, numa aula passada que você falou sobre como esses programas eles também se encaixam, né, com outros programas sociais como o Bolsa Família, né? Porque o Bolsa Família, para as famílias mais pobres, ele só se permite a continuação no programa se a família comprovar, né, que os filhos estão regularmente matriculados na escola, frequentando, e também a carteira de vacinação, né? Então, essas políticas todas juntas, elas fazem, né, uma rede, né, de contra a evasão dos alunos no ensino da educação básica, né? E é uma das questões, principalmente também, porque que a gente conseguiu nos últimos anos praticamente universalizar o ensino fundamental, né? Sem Claro. toda essa rede, é impossível a gente manter as crianças nas escolas em uma sociedade tão desigual quanto a brasileira. Então, só para salientar um pouco disso. Você tem razão, Roberto, e é bom, né, frisar isso, porque o financiamento da educação, a partir do FNDE, é uma coisa fantástica. O que eu quis enfatizar foi que o dinheiro que ele é capaz de receber, de acumular, é um dinheiro que interessa ao próprio empresariado da educação, né? Ele entra por uma porta, mas ele sai por uma outra porta, indo favorecer os grandes empresários da educação. Então, financiar livro, financiar transporte escolar, financiar merenda escolar, isso é fundamental, mas é também preciso entender, sem nenhuma ingenuidade política, que na luta de classe, na luta política, no sentido do desenvolvimento da educação de qualidade, é o que esse empresariado permite que o Brasil tenha, mas desde que ele seja efetivamente o grande beneficiário, né? Veja, o Fundeb, portanto, é um dinheiro que o empresariado não vai, com facilidade, colocar as mãos nele, né? Há uma grande disputa por esse fundo. Nós vimos recentemente, porque o Fundeb, é preciso dizer, ele foi criado na gestão do Fernando Henrique Cardoso, com o nome de Fundef, né? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundamental. Foi um equívoco do Fernando Henrique. Foi, de um lado, positivo, palmas do Fernando Henrique, de outro lado, vão puxar a orelha dele, porque foi um cochilo. Não podia estender esse fundo só durante 9 anos da escolaridade básica. Ele deveria ter chegado isso até o ensino médio, mas não chegou. Foi preciso que o governo Lula tivesse a percepção de que a educação básica precisava ser financiada na sua totalidade. Então, o Lula altera o Fundef para Fundeb. E a lei que criou o Fundeb é uma lei com tempo de validade. O tempo de validade dela foi agora, né? 2020. E houve uma grande discussão no Congresso Nacional a respeito de alguns pontos. Ponto número 1, vamos continuar com o financiamento da educação básica? A resposta do Congresso Nacional foi sim. Segunda questão, o dinheiro do Fundeb
é exclusivamente para a educação pública, as opiniões se dividiram. Grande parte do Congresso votou para que o dinheiro do Fundeb também financiasse instituições particulares de ensino. Isso foi aprovado no Congresso Nacional e, pasmem, não foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. É claro que ele sofreu muitas pressões no sentido de não sancionar isso. Então, o Fundeb continua sendo dinheiro público para financiar a educação pública e, portanto, nenhum tostão do Fundeb vai para o financiamento de escolas privadas. Então, como eu estava dizendo, o Fundeb é isto, é um fundo contábil. Quando o Fernando Henrique criou, e o Lula depois reformou, nenhum dos dois presidentes colocou dinheiro novo na educação. Era com dinheiro que já existia. Mas criaram com um fundo contábil para que houvesse melhor controle desse dinheiro. Colocam o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica como os agentes financeiros desse dinheiro, isto é, como agentes que repassam esse dinheiro para as escolas. Como é que o Fundeb é formado? Ele é formado por recursos de impostos e transferências dos estados, Distrito Federal, municípios, vinculados à educação, de acordo com o artigo 212 da Constituição. Tem como característica a distribuição de recursos de forma automática. Muito interessante isso aí, hein? Sem necessidade de autorização orçamentária ou convênios para esse fim. É uma transferência periódica, mediante crédito na conta de cada governo distrital municipal. Observem aqui, ó, a distribuição é realizada com base no número de alunos da educação básica pública, de acordo com dados do último censo escolar. Então, se uma escola tem 800 alunos, ela recebe em cima de 800 alunos. A outra que tem 200, em cima de 200. Observação. Não há necessidade de vereador, de deputado, de senador, de pastor, de padre, do orixá não sei das quantas, de repassar esse dinheiro para a escola. Não. Isso aí é um momento de lucidez do Fernando Henrique Cardoso, dizendo, olha, vamos acabar com a corrupção no dinheiro da educação. A escola vai receber por aluno, ponto. Tem 800 alunos, recebe por 800 alunos. Isso é fantástico. Então, as escolas agora cuidam para não perder os seus alunos. Porque uma escola com 800 alunos recebe a verba relativa a 800, se ela tiver uma grande evasão de alunos, ela está tendo uma diminuição sensível da sua verba. Então, as escolas, e entendendo diretores, funcionários, professores, são os principais interessados em diminuir a evasão escolar. Claro, então, quanto mais alunos a escola perder, tanto menos verba ela vai ter. E, com isso, a gente começa um processo fantástico de reversão da evasão escolar, por uma questão econômica. Onde pode ser aplicado? Oi. Me permite? Sim, claro. Quantas vezes você precisar? Retomar o que você falou, né, sobre a discussão do Fundeb no ano passado, né, quando chegamos no prazo da sua renovação, houve toda uma discussão, e aí se colocou, né, o que se chama na política, né, se colocou um jabuti, né? É quando se aproveita a aprovação de determinada coisa, determinada lei, e se coloca ali, né, um trechinho, um parágrafo, um ponto muito capcioso, para ver se passa despercebido e vai aprovado junto com, né, com o texto original. E foi o que aconteceu no passado, né? Toda a discussão de renovação do Fundeb, todos os discursos muito bonitos de que o Fundeb é importante, que a educação, financiamento da educação, todo mundo, ninguém é contra a educação, né? Todo mundo fala que é a favor da educação. E eis que apareceu esse jabuti, né? Se colocou ali
na renovação da lei que o Fundeb poderia ser utilizado não só pelas escolas públicas, mas também pelas escolas privadas, né? O que é muito curioso, porque o discurso dessa mesma gente que coloca esse jabuti é o discurso de que o Estado não presta, que o privado é melhor, que a iniciativa privada, né, faz tudo melhor. Mas o curioso é que na hora de dividir o dinheiro do Estado, todo mundo esquece da iniciativa privada, né? Aí não, aí o Estado fica, né, volta a ser legal, volta a ser bom, todo mundo quer colocar a mão no dinheiro público. Agora, se, né, o fundo é público, é para ser usado nas escolas públicas, não nas escolas privadas. As escolas privadas já têm as suas formas de captação de recursos. Aliás, boa parte delas, né, poupou dos recursos, né, nas suas mensalidades são pagas, né, pelas famílias da classe dominante. Então é curioso, né, como os neoliberais nesse momento esquecem os seus discursos de Estado mínimo, né, a preferência da iniciativa privada, sua eficiência e tudo mais. E também comentar que, com certeza, o senhor Jair Messias Bolsonaro não retirou isso do texto, né, vetou isso do texto, não porque ele tinha qualquer amor pela educação pública, né, até porque ele já deixou isso bem claro, né? Tirou porque houve pressão da sociedade, que achou aquilo um absurdo, de que as verbas do Fundeb fossem repassadas para escolas privadas. E aí, ainda bem, nos livramos disso, né? E foi suscitada essa possibilidade de repassar os recursos do Fundeb para a iniciativa privada, ficaram só realmente com a sua função original, que é financiar a educação pública. E outro ponto importante que você mencionou, né, que é o fato do Fundeb não estar, né, sob as pressões políticas e os oportunismos, né, que muitas vezes aparecem na política, né? Como ele como se diz no jargão, uma verba carimbada, né, e o seu trâmite é direto, né, do recolhimento dos impostos, e o seu oferecimento para as secretarias estaduais de educação por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, isso evita, né, aqueles prefeitos ou governadores que querem ser padrinhos, né, do financiamento da educação, ou que gostam de pegar o dinheiro da educação e jogar para outra coisa que seja, né, do seu desejo. Não, essa verba ela é carimbada, ela tem uma conta própria de movimentação e só pode ser utilizada para educação, né? Qualquer coisa ali que não seja utilizada para educação, né, vai cair na malha fina e cabe, que eu acredito que você vai projetar daqui a pouco, cabe aos tribunais de contas fazerem, né, a fiscalização. Mas o dinheiro do Fundeb ele tem uma conta própria, só pode ser movimentada para gastos de educação. Roberto, vale a pena, já que você voltou um pouquinho aqui, né, chamar atenção para isso, né? A quantidade de alunos é dada pelo último censo escolar. Então, ou está no censo ou não está. Por quê? Porque logo que foi implantado o Fundeb, as escolas começaram a fabricar aluno fantasma, né? O aluno, por acaso, se evadia da escola, mas não saía nunca dos números, né? Além dos alunos inventados, começaram mesmo a inventar alunos para que a escola tivesse mais verba. Mas, felizmente, né, com o tempo, com a fiscalização da sociedade, isso cada vez mais vem diminuindo. Não quer dizer que zerou. Aposto que ainda tem escola por aí que nunca dão baixa no aluno que se evade, né? No aluno que, por alguma razão, deixou de frequentar a escola. Mas, cada vez mais, a sociedade está atenta, o próprio IBGE está atento, enfim, a sociedade está evitando, né, que os alunos fantasmas ainda povoem a escola brasileira. Mas vamos seguir aí. Como é que eu posso gastar o Fundeb? Vamos dividir o Fundeb em duas fatias, uma de 60%, que é destinada à remuneração dos profissionais do magistério. Está aí, ó. Lembra que eu falei na aula passada que o salário de professores está uniformizado no Brasil, pelo menos o básico, o salário mínimo
nacional tá garantido. Então, mesmo os estados mais pobres, eles vão usar dinheiro do Fundeb para garantir que o professor receba o salário mínimo nacional. Então, a base é igual para todo mundo. Eu posso trabalhar no Rio Grande do Sul, trabalhar no Piauí ou no Amazonas, eu vou receber um básico exatamente igual, um básico nacional. Muito bem, esse 60%, além de ser destinado à remuneração dos professores, eles podem também ajudar no pagamento de pessoas que trabalham na direção, na administração da escola, na inspeção, na supervisão, coordenação pedagógica, enfim, que efetivamente estejam trabalhando na escola básica. E os 40% que sobram, está aqui, ó, aplicada na manutenção e desenvolvimento da educação básica. É por isso que vocês podem observar que as escolas públicas brasileiras são cada vez mais apresentáveis, mais bonitinhas, mais bem pintadas. Eu não tenho mais aquele aspecto de escola abandonada, com janelas quebradas, vazamento para todo lado. Não. Na medida que os diretores têm esse recurso, um recurso sério e certo, cai mensalmente na conta, eles vão usando isso para fazer a manutenção da escola. Então, as escolas brasileiras de educação básica, públicas, elas estão cada vez mais bonitinhas. E observação aí, ó, ele pode usar 100% do recurso para remuneração de professores. Não tem problema nenhum. O problema é que, de repente, ele usa para manutenção dos salários, mas a escola fica carente. Torneira quebrada, luz queimada, janela isso, janela aquilo. Então, cabe aos prefeitos, aos governadores, atentar para equalizar o gasto do dinheiro do Fundeb. Seguindo. Zacarias, aí tem uma questão importante, né? Porque o Fundeb, ele permite que você possa até gastar 100% dele com o pagamento dos professores, né? Ele coloca um máximo, como está aí, ó, no texto, 40% para manutenção, né? Então, você já pode gastar no máximo 40% para manutenção, ficaria 60% para o pagamento de professores. A questão é que o pagamento dos professores ele não deve ser feito só pelo Fundeb, né? Ele deve ser feito também pelos recursos que o município tem ou que o governo do estado tem. E o que a gente vê muitas vezes, principalmente nesse momento que a gente está tendo uma crise do Pacto Federativo, né? Muitas prefeituras, estados no vermelho, inclusive aqui o estado de Rio de Janeiro, talvez o mais calamitoso dos exemplos, né? É que muitas vezes os governantes querem pegar 100% do Fundeb, jogar no pagamento de professores e depois justificar que não tem como mais pagar professor porque o dinheiro do Fundeb acabou. Mas, alto lá, o dinheiro do Fundeb ele pode ser usado numa emergência, mas ele não é só para isso, né? É dever também do município, é dever do governo do estado, né, ter dentro dos seus gastos com educação o pagamento, né, dos seus funcionários públicos, né, e de preferência que sejam professores e funcionários públicos, e não esse show de contratos de terceirizações que nós temos, que é uma precarização do professor, né, e que, na maior parte das vezes, inclusive, leva a um grande déficit de professores, principalmente em áreas como matemática, física, química, geografia, onde a maior parte desses profissionais não quer se envolver com a educação, não quer se envolver com o magistério, justamente pelos salários baixos e pelas péssimas, né, condições de trabalho. Muito bem, Roberto, muito bem lembrado. Na verdade, quando o Fundeb nasce, ele nasce com um caráter de suplementar, né? Um caráter de ajuda. Então, toda vez que um prefeito, um governador, usa primordialmente o dinheiro do Fundeb, ele não está sendo nem muito ético, nem muito moral na condução da política pública, né? Há uma imoralidade aí. Ok, vamos seguir. Quem fiscaliza o Fundeb? Sociedade, está aí. Os tribunais de contas dos estados, dos municípios da União, a Controladoria Geral da União, os conselhos de acompanhamento e controle social do fundo. O problema aqui é
a estruturação do Estado brasileiro ou a corrupção estrutural que existe no Estado. Tribunal de Contas do município. Ora, o prefeito não vai permitir que seja integrante do seu Tribunal de Contas municipal alguém que seja opositor a ele. Então, ele só vai permitir, só vai deixar, só vai nomear o indivíduo que é seu amiguinho, do meu partido, comunga as mesmas ideias. O mesmo vale para a União, vale para os estados. No Rio de Janeiro, há vários ministros do Tribunal de Contas do Estado que estão na cadeia. Eu tenho que perguntar, por que os caras estão na cadeia? Claro, porque surrupiaram as contas, deixaram passar certas contas, né, extremamente corruptas por conta de atenção política aos seus apaniguados, a sua gangue, né, a sua tribo. Então, os tribunais de contas deveriam fiscalizar radicalmente essas contas, mas por conta das injunções políticas, né, das nomeações, das indicações dos componentes dos tribunais de contas do Estado, do município, da União, isso aí sofre uma precariedade. Controladoria Geral da União. Olha, isso tem que ser levado a ferro e a fogo. O controlador geral da União não pode ficar favorecendo a A e a B. Mas a gente sabe que não é 100% de honestidade. Não há 100% de honestidade aí. Os conselhos de acompanhamento e controle social do fundo, com integrantes da sociedade, eles também nem sempre são 100% corretos. Então, muita perda, né? Muita evasão do dinheiro público do Fundeb sai por aqui. Né? São conselhos, são formas de controle bastante fluidas, bastante frágeis. Né? Aí uma pergunta que acho que muita gente quer saber. Tem muito dinheiro para a educação? Tem. O PIB brasileiro, 2019, embora o PIB, né, tenha caído 20 e 21, mas vamos trabalhar com 2019. São 7,3 trilhões de reais. PIB per capita, se fosse dividido pela quantidade de brasileiros, cada um teria uma cota de R$ 31.833,50. O PIB por trimestral, 1,7 trilhões em 2020. O crescimento do PIB, crescimento esperado para 2020, 2,2. Agora eu vi recentemente que a expectativa desse trimestre, 2021, é que o crescimento do PIB seja de 3,2. Legal. Quanto mais, observe, quanto mais o PIB crescer, tanto mais dinheiro eu vou ter para a educação, porque há uma vinculação direta. Então, em princípio, a educação deverá ter, conforme a gente já falou, 10% do PIB brasileiro até 2026. 10% disso aqui, ó, de 7,3 trilhões. Dinheiro para caramba, né? Mas observem agora o desastre. Observem esse gráfico. Esse gráfico é extremamente interessante. Deixa eu ver se eu abro aqui uma página. Não. Eita. Deixa eu aumentar. Zacarias, o Zoom está informando aí que em 6 minutos ele vai interromper. Já? Eita, cara, sério. Então, se for alongar mais, a gente faz na parte 2. Observe aqui. Esse é o orçamento nacional, orçamento brasileiro. Veja como é que ele está dividido. Tudo que o Brasil recebe, e aqui agora vem as contas, o que ele tem que pagar. De juro da dívida externa, ele tem que pagar 1 trilhão. Ok? 40%. Ele tem que pagar mais 25%, vou arredondar, da Previdência Social. Aí já se vão 65%. Os estados têm que receber mais 10%. 40%, 65%, 75%.
O que está sobrando, os 25% que estão sobrando, vão ser divididos aqui, ó. 0,57 para o Legislativo, para o Judiciário, para a Administração Pública, para outros encargos, para defesa, para segurança, para assistência social. Observem que, para a educação, esse total que a gente falou, né, que equivaleria a 10% do PIB, ele significa apenas 3,62% para a educação. Outras despesas são igualmente terríveis. Olha, por que a gente não tem transporte público melhores? Porque as políticas públicas só repassam 0,44% para transporte público. Por que a nossa energia elétrica é tão cara? Porque a gente só repassa para ela 0,07%. Por que na porta da nossa casa, né, ainda tem aquele valão, aquelas valas abertas de mal cheirosas e etc.? Porque o saneamento só recebe 0,02% do PIB brasileiro. Por que a gente mora tão mal? Porque o programa de habitação brasileiro só recebe 0,00%. Ou seja, recebe zero. Não tem política habitacional nesse país. Nosso mal, portanto, além de todos os que a gente tem, não é a previdência social, não é a transferência. O nosso problema está aqui em amarelinho, ó. Esse dinheiro que sai anualmente é para pagamento de agiotas internacionais, dívida externa, banqueiro internacional. Se nós deixássemos de pagar isso aqui, nós temos 40,66% do PIB para aplicar nas outras fatias dessa pizza aqui. A nossa vida melhoraria significativamente. Mas vamos adiante em função do nosso tempo. Recentemente foi aprovado isso daqui, ó, o chamado CAQ, Custo Aluno Qualidade. Ele foi criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a fim de estabelecer um padrão de qualidade por aluno de uma educação de qualidade comparável a países com bom desempenho em educação. Isso significa que o governo paga um custo por aluno para garantir que as escolas tenham uma qualidade. Ó, o CAC está inscrito no Plano Nacional de Habitação. Vejamos aqui. Quanto custa um aluno por ano? Gente, é um negócio impressionante. Cada aluno por ano custa para o governo 3.700. Para 5.000, deve passar para 5.700 por ano até 2026. Por favor, parem e pensem na mensalidade da escola na esquina da tua rua. Uma escola razoável, ela está cobrando R$ 2.500, R$ 3.000 mês. O Brasil está pagando 3.700 ano para que a gente tenha uma educação de qualidade. Veja, há uma desproporção incrivelmente fantástica. Enquanto eu pago 3.700 na escola da esquina para a educação do meu filho, o governo paga por ano, paga uma mensalidade, 3.700, querendo uma educação de qualidade. O valor deve subir por mês, deve subir de 380 para 475. Pergunta-se, qual escola, né, sobrevive com uma mensalidade de R$ 400, R$ 475 por mês, oferecendo educação de qualidade? Brincadeira, né? Mas o governo insiste que este é o valor. E, mesmo assim, eu quero dizer para vocês, há muita positividade nisto, porque, ou considerando-se as desigualdades sociais do território brasileiro, quer dizer que o governo está pagando para o Piauí, para o Amazonas, para Roraima, para o Acre, sei lá, para qualquer estado, o mesmo que está pagando para São Paulo, o mesmo que está pagando para o Rio. Quer dizer, há uma uniformidade aí. Quer dizer, o governo garante minimamente a cada prefeitura, a cada governador de estado, uma verba que vai custar
R$ 3.700 vezes o número de alunos daquele estado, esperando que o estado consiga, né, administrar esse dinheiro em nome da sua qualidade. Agora, vamos lá. Por que, apesar desse dinheiro aí, sabendo que esse dinheiro, a toda hora, há uma tentativa do empresariado privado